Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast. Toda quarta-feira nós estamos juntos aqui numa mesa abençoada e toda quarta-feira a gente pega um tema para a gente conversar e hoje eu tenho certeza que vai ser muito abençoado, porque a gente quer pegar e conversar um pouco sobre negócios e missões, empreendedorismo. Então assim, eu tenho certeza que a história que você vai ouvir, os testemunhos e com tudo que a gente vai conversar juntos aqui vai te abençoar muito, tá? Mas antes eu queria agradecer muito você que está sempre com a gente aqui, sempre sentando à mesa com a gente aqui e participando da missão que Deus nos deu, que é formar Cristo na nossa geração, formar cópias de Jesus espalhada por toda parte. E esse é o nosso objetivo em tudo que a gente produz. Então, queria te pedir uma coisa, se você puder, segue a gente e se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo e continuar espalhando o evangelho por toda parte aí. Beleza? Estão preparados? Vamos embora então o podcast de hoje. Ó, como vocês viram, nós não estamos lá no nosso estúdio, nós estamos aqui em Vinhedo, na Barn Lodge Café. Obrigado, Carla, por nos receber aqui. Grande prazer. Que honra estar aqui com você e poder bater esse papo. Você vai entender daqui a pouco por que nós estamos aqui. E estou aqui muito bem acompanhado de Maicon Barroco. Privilégio estar aqui. Maicon Barroco, um dos líderes da família Jesus Cop lá junto com a gente. E também é diretor da Jesus Cop School, trabalhando com missões, porque hoje a gente vai falar sobre negócios e missões. Então, eu quero que o Maicon me ajude aí nesse tempo. Mas, ó, a gente está aqui hoje com a Carla Furlan. E a Carla é uma empreendedora, né? Eu estava lendo aqui um pouquinho dessa biografia, né? Casada, estava aqui que é casada há 36 anos com o Maurício. E aí, mãe de 2 filhos, a Stephanie e o Jordan, que tem 27 anos, 29 anos, tem 2 netinhos, formou em advocacia, mas... Não exerceu. O coração é empreendedora. É verdade. E aí, você começou um negócio, né? E um negócio de waffles, né? E é muito doido, porque a gente vai falar hoje aqui de missões e waffle, né? Uma boa combinação. Uma boa combinação, muito interessante. Mas eu queria que você começasse contando pra galera como é que foi esse despertamento para a questão do empreender. Porque uma coisa que me marcou muito na sua história é você começar a empreender depois dos 40, assim, com a questão do waffle. Talvez você fez outras coisas antes, mas essa questão da Original Waffles, né, que se tornou, assim, uma das maiores empresas de waffles do Brasil, você começou já com seus filhos grandes ali. Sim, verdade. Na verdade, até você falou, não sei como foi antes, não teve antes. Não teve? Eu nunca trabalhei empregada, nunca trabalhei em empresa, e eu fiz uma combinação quando eu casei com meu marido, e ele iria trabalhar, né, sustentar a casa, e eu ia focar na criação das crianças, e assim eu fiz. Eu tive bastante tempo para me dedicar à formação deles. E isso foi muito gostoso. E quando eles foram crescendo um pouquinho, já adolescentes, eu comecei já a me despertar para criar alguma coisa, para fazer alguma coisa. E depois de muito tempo pensando o que eu poderia fazer, eu tinha um pouco mais de tempo livre, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. E eu vou muito para lá, gosto muito lá, mas essa foi a primeira vez que eu tinha ido, há mais de 10 anos atrás. E eu conheci o waffle, conheci esse produto. E eu fiquei encantada, né? Eu achei tão encantadora aquela maquininha saindo aquele cheirinho assim. E eu fiquei encantada, peguei uma receita muito boa e vim pro Brasil, comprei a maquininha. A gente até brinca que, como todo bom brasileiro, dá uma passadinha no Walmart, né? Aí eu comprei a maquininha de $10 e trouxe $10. Ó, acho que era 1 para 1 o dólar lá na época. Nossa, então, que sonho. Delícia. E eu trouxe para o Brasil e comecei a fazer waffle para as minhas amigas, em reunião de igreja e tal. Eu venho de 3 gerações de cristãos na minha família, graças a Deus. E a gente fazia. E até que uma amiga uma vez falou para mim, Carla, você devia vender esse negócio, é muito bom. E isso me deu um estalo. Eu pensei, caramba, eu acho que eu posso mesmo criar daqui algum negócio. Fiz uma pesquisa que durou a madrugada toda naquele dia. E dali eu criei, naquela noite, eu criei o nome da minha empresa, Original Waffle, criei o plano que eu ia fazer, criei um logo lá bem mal feitinho, como você falou, tinha 40 anos, mãe, levando o filho para a escola, não tinha uma experiência, não tinha cursos de marketing, não tinha nada, nenhuma preparação para empreender nesse nível, mas eu me despertei pelo produto em si. E eu comecei a fazer, e no dia seguinte,
eu já fui fazer um teste e liguei pro melhor cafeteria da cidade. Falei, olha, eu trabalho com waffles e eu queria saber se você está interessado. Só que lembra, né? A maquininha de $10, né? Então eu não trabalhava com waffle. Na verdade, eu estava testando ali o primeiro contato, né? E para minha surpresa, a pessoa que inclusive hoje se tornou meu amigo, meses depois eu pude contar para ele, ele falou, não, eu tenho muito interesse sim, quando que você pode trazer? E eu sentei no sofá e falei, caramba, e agora? É assim? Como assim? Mas aí foi desenrolando e, graças a Deus, a gente começou a fornecer. E aí eu criei minha empresa e a gente aí foi você produzindo. foi lá, porque Aham. esse começo pra mim é muito maravilhoso, né? Uhum, Então você foi lá na reunião com ele aham. e falou: olha, eu faço waffles. Eu costumo dizer, minha filha sempre brinca, eu falo uma frase assim, atitude é tudo, né? Ah, Então eu fui na reunião normal, a empreendedora, dona de uma empresa de waffles, sendo que eu não tinha nada, não tinha nem CNPJ. original waffles. Mas eu tinha Foi naquela madrugada que você tinha criado. Aquela madrugada. Dias depois eu estava lá com ele, com o waffle no saquinho e tal. Eu falei, não, temos aqui o produto, a qualidade é excelente, a nossa produção. Se ele ligasse para lá, eu ia atender, eu que faço as compras, eu que produzo, eu que limpo. Enfim, aquela coisa de todo empreendedor, né? E isso é muito interessante, porque às vezes até alguém que está ouvindo a gente, né? Você fala, mas passou meu tempo já, eu já tô com 40 e pouco. Olha, mulher, 40 e poucos anos, né? Já com filhos, criando, com uma série de focos ali. E eu não tive medo, eu fui atrás de uma atitude. E ele se interessou muito, ele comprou a minha ideia, né? Ele acreditou que eu poderia produzir, e eu comecei, de fato, a fornecer, e aí saí atrás da responsabilidade de conseguir cumprir com o contrato que eu estava fechando, né? E aí, você contou pra gente, a gente chegou um pouco antes aqui, até pra comer o waffle, pra gente poder falar com a autoridade aqui no que nós estamos falando. Verdade. Você contou pra gente que aí, depois disso, você começou a ir e oferecer em outros lugares, em outros. E aí, na ousadia, o ápice da ousadia foi o quê? Fala pra gente. Ó, essa história vai me comprometer, Tá bom, Douglas, não tem mas problema. vamos lá. Nesse começo ainda, né, eu estava bem no início ainda, então ainda estava na fase, já estava um pouquinho melhor, já tinha feito um cantinho lá na garagem da casa, aí comprei uma batedeira usada, velha, em prestação. Essa outra coisa também de achar que a gente tem que estar pronto, né? Você tem que ter um investimento, olha, eu vou guardar tanto dinheiro. Brasileiro a gente não consegue, né? A gente não consegue guardar, a gente não consegue. Então você vai com um pouco mais de ousadia, eu penso assim, um pouco mais, ousadia é um pouco mais do que a comodidade, um pouco menos que a loucura, né? Então você vai com ousadia e depois você consegue os resultados. E eu comprei essa máquina, a prestação e tal, então eu tinha lá na garagem da casa e eu já estava fazendo alguns waffles para esse meu amigo, que se tornou meu amigo, para a cafeteria dele. E eu fiz uma lista lá, eu falei, caramba, eu queria fazer esse negócio legal, eu queria fazer alguma coisa com um significado. Então, para quem que eu vou vender? Eu não queria começar pequeno, né? Dentro de mim eu já estava grande. Então eu comecei a procurar as principais redes do Brasil e a primeira que me veio à mente, que eu era cliente, que eu adorava, é a Starbucks. Starbucks do Brasil e a Carla Furlan lá com a maquininha de $10. É a primeira. E eu não sei como, não lembro mais, mas eu consegui um contato e marquei uma reunião na Starbucks. E eu fui lá, Douglas. E o mais legal, tem uma história bem louca disso aí, vamos contar aqui. Eu tinha uma amiga na época e ela sabia da minha situação, ela sabia lá da garagem da casa, ela sabia que eu botava as crianças para a escola, fazia o jantar e depois descia para a garagem para fazer o waffle até de madrugada. Ela sabia disso. Geralmente, seu expediente era isso. Era isso. Nossa. E eu sempre pensei assim, eu tô ousando numa coisa, eu não quero botar esse peso na minha família. Então eu não colocava meus filhos, não dá para fazer isso, não dá. Eu cumpria todas as funções que eu tinha que cumprir ali. Muito bom. E quando eles iam dormir, quando eles estavam ok, eu descia. E às vezes também, outro dia eu ouvi um comentário interessante sobre um empresário brasileiro aqui famoso, e ele falando sobre equilíbrio, né? E falando, é tão bom ter equilíbrio. E ele questionou isso e eu achei muito interessante. Eu acho que o equilíbrio mental é muito bom, né? De preferência. Mas quando você é empreendedor, é difícil você ter equilíbrio. Né? Eu acho que você não deve buscar equilíbrio, porque se você quer fazer algo diferente, com muito significado, normalmente você vai ter que ter muita intensidade de um lado e, obviamente, o outro lado vai ficar prejudicado, né? Então as minhas madrugadas foram focadas para o negócio. Meu cansaço de acumular trabalho, né, de manter a postura, foi prejudicado. Então não é necessariamente um equilíbrio que você busca. É um foco muito grande para você conseguir o resultado que você quer. E assim eu fiz, meus filhos iam dormir, eu ficava de madrugada fazendo, e eu consegui essa reunião lá na Starbucks, e eu chamei essa minha amiga. Eu falei, vamos lá comigo em São Paulo, vou apresentar um negócio para um cliente, mas eu não falei para ela onde era.
E a gente foi no carro brincando, conversando, batendo papo, bem descontraída. E ela, de vez em quando, ela falava, mas qual é o nome do cliente? Eu falei, não, fica tranquila, chega lá, você vai ver. E a gente foi conversando, foi conversando. Quando nós chegamos lá e estacionamos, ela, mas vem cá, finalmente, onde a gente está indo? Eu falei, não, estamos subindo aqui, é tranquilo. E a gente subiu no elevador e eu não me esqueço que a porta abriu e apareceu lá, Starbucks do Brasil. E nessa hora que apareceu, a minha amiga, ela ficou congelada. De verdade, ela entrou num estado assim meio catatônico até, foi engraçado. Ela ficou congelada, ela nem conseguiu cumprimentar a pessoa. E o rapaz veio, bom dia, tal, e eu bem animada e tal, e eu fiz a reunião, e ele ainda olhou para ela tá bem? Não, ela é tímida, tá tudo bem. E ela congelada. E nós fizemos a reunião, e eu vendendo a minha empresa, né, a minha empresa da batedeira velha, da garagem da casa, e falando, não, perfeitamente, e em um determinado momento, ele perguntou, mas quanto tempo você precisa aqui para você começar? Porque a gente vai fornecer para todas as lojas. E eu falei, olha, eu acho que eu preciso de pelo menos 30 dias. 30 dias, né? Isso é muito bom. E a minha amiga lá congelada, e muito engraçado. Aí eu me despedi, tchau, e aí quando descemos, né, aquela coisa, mantive aquela linha no elevador, né, de saber que tinha uma câmerazinha filmando, e eu lá como se tivesse ainda mais um cliente normal assim. Quando eu cheguei no estacionamento, eu soltei o grito, né, eu falei, nossa, eu vou fechar com a Starbucks, olha que incrível, olha que demais. E a minha amiga, ela saiu daquele estado que ela tava, catatônico ali, do choque. E ela olhou pra mim e ela falou assim, você é maluca, você é louca, você é tudo... Porque ela sabia a minha história ali, ela sabia de onde eu tava, ela sabia da garagem da casa. Ela falou, você é totalmente maluca, você ainda me arrasta pra um negócio desse, que vergonha e tal. E ela falou uma coisa, eu fiquei surpresa na hora, eu falei, nossa, mas a reunião foi tão bem sucedida, que eu tinha aquela bonita ingenuidade, assim, né, de empolgação. E ela falou para mim assim, você não percebeu, não? Eles acreditaram. E essa frase dela foi um marco para mim, porque eu entendi, eu falei para ela, mas é claro que eles acreditaram, eu acredito. E eu acho que hoje o empreendedor mesmo, nato, não é o dono de negócio, né? Que é um pouquinho diferente, né? Não é o dono de uma loja e tal. O empreendedor, ele tem essa visão. E às vezes as opiniões em volta atrasam. Às vezes as pessoas não estão vendo o que você está vendo. Não tem problema não. Vai naquele foco ali. E que depois as pessoas vão enxergar. E meses depois, enfim, a gente de fato entrou e até hoje a gente fornece para Starbucks. Se alguém está me vendo aí, por favor, esquece essa história. Mas enfim, foi assim que tudo começou. Bem. É verdade, é verdade. Você falou que é aquele bolinho Red Velvet. Red né? Velvet a gente fornece para Starbucks. Até hoje é nossa, Brasil inteiro. Já faz quase 10 anos que a gente fornece para eles. Nossa, isso é muito legal, assim, porque... eu lembro quando a gente começou no Desascope o movimento, né? Eu trabalhava com meu pai e era a mesma coisa, era à noite. Era fazendo à noite as coisas que eu trabalhava, que era o sustento da minha casa, da minha família e tal. E aí eu lembro que eu falei pra Val assim, Val, tô com uma ideia. Só tem Bíblia preta, né? Assim, e o marrom era de couro. Eu falei, cara, se tivesse uma Bíblia colorida e tal. E uma das minhas, do meu trabalho era design, né? Aí eu montei uma capa, toda colorida assim, só que isso aí, a gente não tinha nenhum recurso. O que eu fiz? Eu imprimi essa capa na gráfica, comprei 50 bíblias e encapei. Mas era assim, era papel contact. Entendi. E a gente encapou as 50 em casa, à mão, com estilete. Incrível. Aí eu coloquei no Facebook, Bíblia Desascope, aí era entre parênteses, feita à mão. Literalmente, né? E a gente vendeu as 50, aí fizemos mais, acho que a gente deve ter distribuído assim umas, sei lá, 300, 400 assim, né? Aí eu cheguei para SBB, para Sociedade Bíblica. Tem esse projeto aqui, vocês fariam? Cara, você tem uma noção? Eles tiveram que levar pro board, né, pra diretoria, para aprovar fazer uma capa colorida. Fazer uma capa com desenho, né? E aí eles aprovaram. E hoje, cara, eu tive reuniões com eles e eles falaram assim, Douglas, foi criado um segmento no Brasil. Hoje, a venda de Bíblia capa dura e com colorida, com imagens, é um grande segmento das empresas e começou ali. Assim. E isso é muito doido, porque é isso, tipo assim, tem que começar, né? Sim. Tem que começar com o que for ali. E vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu queria, antes da gente avançar na história, eu queria que você falasse com a galera que está nos ouvindo, né? E me impacta muito, eu sinto que o senhor tem algo muito grande para esse tempo em relação às mulheres. Mas você pode falar até de forma geral. O que você diria para alguém que tem esse sentimento que o Senhor chamou ele ou ela para empreender? Assim? Por onde começar? Ou que dica você daria? Isso é legal porque, assim, homens que tapem os ouvidos, mas nós mulheres
né? O mundo é nosso, né? Então, a gente tem um potencial muito grande, porque a mulher ela tem uma capacidade, uma habilidade de administrar muitas coisas ao mesmo Isso tempo. é verdade. Né? Então, a gente tem algumas funções específicas nossas, alguns focos que a gente tem que se dedicar, principalmente aos filhos, etc., marido, casa, mas quando a gente tem alguma coisa incomodando assim, essa veia de empreender, a gente consegue fazer junto. E o que eu falaria para alguém que tá me ouvindo nisso, se é mulher, que não importa de verdade, idade, não importa se, mas eu não tenho formação, mas, olha, não tenho dinheiro, eu me encaixo em todo esse perfil que eu tô falando para vocês. Eu não tinha formação nessa área, eu não tinha dinheiro, eu não tinha experiência alguma, eu não tinha nada, eu não copiei um negócio, eu criei algo do zero, né? A gente vai contar um pouco da história até chegar aqui no Barney lá de Café, e tudo com o propósito de fazer algo significativo. Mas como cristãs, aí é diferente, porque não necessariamente só você vai fazer um negócio para ajudar, às vezes, a renda do seu marido, ou em casa, ou a sua mesmo, sozinha, se você, enfim, sozinha, alguma coisa, mas como que você pode usar um propósito em que seus valores, seu valor cristão, caminhem junto? Mas é meu negócio, é meu trabalho, é meu sustento. O que Deus tem a ver com isso? Tudo, né? Deus tem a ver tudo com isso, né? O nosso propósito aqui é isso. Então, o que eu tentei fazer e o que eu aconselharia a quem está ouvindo a gente, que está nessa situação, mas eu estou com dúvida, acho que eu vou deixar para depois, deixa eu me preparar melhor. Não, juntar um pouquinho dessa ousadia com responsabilidade. Claro, não adiantava eu ter ido lá e no outro dia eu falar, e agora? Eu vou ficar aqui na garagem da casa. Eu tive que correr atrás, eu tive que criar os recursos. Mas as coisas acontecem depois que você dá o primeiro passo. Então, vai em frente. Muito bom, muito bom. Agora, Maicon, a gente veio até aqui porque isso tem a ver com missões, né? E tem um termo muito interessante chamado, que o pessoal chama de BAM, né? Sim. Que é Business as Mission, ou seja, o negócio como missão, né? Explica um pouco disso que tem sido tão falado assim, tem expandido e isso é muito legal, né? Sim. Eu creio que é justamente a união dessa parte, né, empreendedora com uma questão do propósito. E a Carla falou aqui já um pouco sobre isso, mas é legal quando a gente começar a ouvir a história dela, de como ela criou, de como ela pensou, a gente vê que missão ela tem um leque de possibilidades, né? Se a gente pensar na missão de uma forma apenas tradicional, daquela maneira de alguém com uma mochila, uma calça jeans, camisa branca indo lá para a África. E geralmente a gente tem essa ideia limitada do que é a missão e a gente encaixota algo que na verdade é de Deus, né? Deus, ele tem a sua multiforme maneira de fazer e de pensar. E durante um tempo essa ideia ficou um pouco apagada, relacionado a, o que é sagrado e o que é o secular. E nisso as empresas ficavam para o lado do secular. E pessoas que tinham chamado e propósito e histórias, eles não conseguiam progredir por conta disso. E isso se deu também por conta de países, né, fechados, que não poderiam entrar o missionário, né, para tradicional, e pessoas começaram a pensar de que maneira sair da caixa e pensar a missão de uma forma muito mais, né, dinâmica e, ao mesmo tempo, né, autêntica, dentro da vocação de cada um. Né? E eu estou aqui ansioso para poder ouvir a história, né? E de como é que começou tudo isso, porque é uma prática daquilo que muitos têm apenas, né, a teoria. Hoje aqui a gente vai conseguir ver a prática disso. Exatamente. Isso. Então, até fazer essa pergunta à Carla, que eu acho que vai ajudar a gente a desenvolver isso, eu posso me considerar um cliente aqui, Carla. Eu já cheguei aqui. Os meus filhos amaram, né? Um lugar excelente. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, nossa, que legal, né? Veio alguém aqui, construiu, e alguém pensou isso, um arquiteto fenomenal, e pensar tudo isso. E eu fui ler a história. Primeiro que eu senti um ambiente da presença de Deus aqui, né? E quando eu cheguei ali, eu fui ler a história e no final, ele diz que existe algo por trás de tudo isso, né? Então, quando a gente fala no BAM, nessa ideia do negócio, não é apenas um negócio por ser, né, por negócio, não é apenas assim, né, por business para poder sustentar uma vida, mas na verdade é algo que é muito além disso. Né? E tem muitas esferas e desdobramentos através disso. Depois a gente pode até comentar sobre, né, alguns deles. Mas eu queria até ouvir um pouco mais, assim, eu estou muito inspirado. Eu falei que até estou com vontade de começar a empreender depois disso. Mas aqui, começou aqui,
Começou aqui nesse lugar. Como é que começou a história? Você falou, né, no caso, da fábrica, mas como é que começou o bar, né, assim, de onde que veio essa isso? cafeteria, isso aqui tudo. Isso do BAM, né, de Business as Mission, eu só descobri essa expressão, essa frase, depois que eu já estava fazendo isso. Legal. E uma pessoa que conversou, eu falei, nossa, mas é isso que eu faço. É isso que eu quero fazer, é isso que eu estou fazendo. Quando a gente saiu lá, depois desse desdobramento, que eu comecei a criar mais produtos e fornecer para outras redes, e a gente começou a fornecer para o food service, para várias redes aí, boas, famosas, grandes e tal, e vários produtos, e eu comecei a criar vários produtos. Então, eu sou uma pessoa de produto, eu sou muito boa de criar produtos. Na pandemia, eu criei uma linha incrível, assim, que era encaixada perfeita para a pandemia. Então, eu sou boa de produtos. E eu estava lá, muito feliz com a minha fabriquinha, produzindo já, a gente já estava numa direção boa. E eu sou de Igreja Batista, né? Minha família toda é de Igreja Batista. E a gente sempre ouvia nas pregações, né? Quando vem um missionário, né? Visitar. E às vezes, a palavra que a gente sempre ouvia assim, olha, às vezes o seu chamado não é de ir, mas o seu chamado de missões pode ser de orar. Uhum. E eu falava, bacana, legal, mas é só isso, né? É só isso, meu chamado é só de orar, né? Tudo bem, eu não quero ir para a África, por exemplo, não é o meu chamado. Mas será que eu não posso fazer mais? E quando eu comecei a fazer minha empresa, eu não estava pensando nisso, eu fui desenvolvendo a empresa, ela foi crescendo, e eu tinha a visão de usar o resultado da empresa para ajudar missionários ou a igreja, como a gente faz, né? Normalmente. Pegar parte do lucro e nós vamos investir. Nossa, normal. Só que quando eu comecei, a empresa começou a crescer, eu estava num outro prédio, não era aqui ainda, mas em Vinhedo já. A gente fez num local alugado aqui próximo. E eu estava lá com a minha fabriquinha, eu estava bem feliz com aquilo ali, e de repente, foi uma coisa muito assim, eu comecei a sentir um incômodo, uma coisa, era muito incômodo interno, e eu comecei a sentir que era Deus que estava me incomodando, que eu tinha que fazer algo mais, outra coisa. E eu consegui entender, como assim outra coisa? Acabei de reformar aqui, a fábrica está tão bonitinha, está tão legal, a gente está fornecendo para vários clientes, está tudo bem, eu estou trabalhando bastante, não estou entediada, né? E o que seria? E eu não conseguia saber, até que uma noite eu fiquei sem dormir, eu sabia que Deus estava me incomodando, mas eu não sabia. E aí eu acordei de madrugada, nem avisei meu marido, levantei, fui lá para minha empresa, na época, o outro local, e eu comecei a chorar, botei o louvor altão lá, botei uma música assim, e comecei a chorar, me ajoelhei, passava nas paredes, colocava a mão e falava assim, o que o senhor quer? Por que eu tô assim? Por que eu tô incomodada? É para eu crescer meu negócio? É para eu usar o testemunho? O que é para eu fazer? E eu senti claramente de Deus que a partir dali eu não teria mais um negócio de produtos, seria de pessoas. Eu senti que eu ia fazer alguma coisa para pessoas. E eu pensei, mas como assim? Como eu vou alcançar? Meu negócio é B2B, né? É porta fechada ali, né? Eu não recebo pessoas. E eu não tinha sonho. Tem muita gente que vem aqui e fala, ai, Carla, você realizou seu sonho, né? Eu falo, não é meu sonho, não. Isso aqui nunca foi meu sonho. Eu nunca tive um sonho de ter um restaurante, uma cafeteria, nunca passou na minha cabeça. E eu estava nesse momento. E eu comecei a dar espaço a ouvir a voz de Deus ali. E eu comecei a perceber, entender, falei, entendi, eu acho que eu vou fazer algo em que eu vou trazer pessoas e, através desse local que eu vou fazer, que eu não sabia exatamente o que era ainda, eu vou causar uma experiência e vai ser um local favorável para que eu possa falar de Deus, para que eu possa colocar os meus valores cristãos nesse meu local de trabalho. Isso vai me dar um prazer, isso vai trazer a minha missão. O meu negócio pode ser a minha missão. Então, essa visão de Business as Mission nasceu em mim sem eu saber que existia essa expressão, essa frase. E aí eu comecei a falar, mas o que eu vou fazer? E eu pensei, vou fazer uma lojinha de fábrica. A gente, nessa época, já tinha vários produtos, acho que mais de 30 produtos que a gente produzia. E eu vou fazer uma lojinha bem bonitinha e vou colocar, e as pessoas vão vir aqui e vão saber, que legal que você produz isso, produz aquilo outro. E no ambiente bacana eu posso fazer. Como eu vou muito aos Estados Unidos, sempre gostei muito e vou muito lá, eu usei essa inspiração de celeiro americano, de Barney. Eu achei que Barney é celeiro, que era legal, Barney é celeiro. Né? Então, achei essa visão muito legal. E eu falei, vou fazer uma coisa, até que você usou uma palavra ainda agora aí, que é autêntica, né? Eu não queria que fosse temático. Eu queria que fosse autêntico, porque eu amo isso. Meu marido ama, meu marido é praticamente um cowboy. Ele ama. É mesmo? Ele ama, assim, ele é engenheiro agrônomo e tal. E meus filhos, a gente ama o Texas, a gente ama os Estados Unidos. E eu falei, vou fazer um negócio bem assim, do nosso jeito. E aí eu fiz Aí foi uma
o tal divisor de águas, né, que a gente usa essa expressão, que eu fiz uma combinação com Deus. E eu venho de família cristã, então eu sei muito bem qual é o peso de você fazer um voto a Deus. Eu sei muito bem qual a responsabilidade, o temor que você tem que ter de fazer uma combinação com Deus. E eu amo a oportunidade de estar aqui, por exemplo, ou de estar compartilhando isso, porque isso me puxa a responsabilidade de não deixar esquecer e falar em voz alta, né? E eu combinei com Deus o seguinte: Senhor, o Senhor está me incomodando para fazer alguma coisa, já entendi que é para pessoas, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um negócio mas tão legal. Eu vou dar o melhor, vou puxar todas as minhas referências, eu vou virar as madrugadas, eu vou pesquisar, eu vou dar o meu melhor nisso daqui, para que nesse local seja tão bacana, tenha tanta excelência, que quando as pessoas vierem, eu possa falar, eu possa ser ouvida, a minha mensagem possa ser ouvida, ela não seja uma barreira inicial, né? Então, de novo, você perguntou sobre dica, se você, principalmente mulher ou homem, quem quer que seja, casal, se você quer empreender uma coisa e você quer honrar a Deus com o seu próprio negócio e não só com o resultado, faz algo muito excelente. E aí você vai falar, fácil de falar, né, Carla? Excelente, claro, né? Com dinheiro, né? Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse experiência. Lembra que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha experiência, que eu estava lá criando os meus filhos? Então não é essa a desculpa. A questão é colocar, é o que a Bíblia fala, né? Consagre ao Senhor tudo que fizer e seus planos serão bem-sucedidos. Então consagra a Deus, fala, Senhor, usa meu espaço, usa meu consultório dentário, usa minha loja, usa, Senhor, minha empresa, me usa como executivo, me usa aqui limpando isso daqui, me usa para que as pessoas olhem e falem, nossa, você faz o seu trabalho com tanto primor, é tão incrível que chamou a minha atenção. Aí você ganhou um ouvido. Ganhou um ouvido. E aí você começa a falar, né? Hoje nós temos uma rede grande no Instagram, né? Com muitos seguidores, na época eu não tinha. Né? E aí, eu voltando para chegar lá, Hoje na gravação aqui, você falou que é 350 mil seguidores. 340 e poucos mil, acho que vai passar disso agora. Poxa, mas, enfim, agora vamos colocar aqui na tela. É isso aí, bora, segue a gente. E orgânico, né? De uma forma assim, nada foi feito. Enfim, quando eu abri o negócio, que eu estava nesse ponto, né, que eu estava falando, eu tinha um negócio B2B, eu tinha uma quantidade de seguidores no Instagram, que não era para o público Só final. Para entender, B2B é quando você produz já para a empresa. Então, você é uma empresa vendendo para outra empresa. Empresa para empresa, exatamente. Então, a pessoa que ia lá na Starbucks comer o Red Velvet, ela não sabia, a Carla Fulano faz esse bolo, que delícia. Na Original Waffle, ela não sabia de onde vinha. E então, eu tinha um Instagram bem, assim, tímido, né, ali, que era só de relacionamento de empresas e tal. E eu comecei a falar, então eu vou fazer isso. E Deus me dando aquelas asas, assim. E aí começou a brotar inspiração louca, porque eu não sabia. É o que eu falei, eu não tinha experiência de construir nada. E eu fiz ali naquele outro local lá, fiz um negócio muito bacaninha, fiz uma decoração muito legal. E montei uma lojinha, falei, vou fazer uma lojinha de fábrica, as pessoas vão vir aqui, vai ser legal. E come um waffle, toma um cafezinho e é isso. Então a ideia era que comprassem de você para levar até para casa o waffle, comprasse o bolinho e tal. Só isso. E alguns poderiam parar lá e comer tomando um café. E eu não tinha, nesse negócio novo, eu não tinha um objetivo, uma necessidade de ganhar dinheiro ali, porque eu tinha o meu negócio. Então eu pensei assim, isso é até um dado interessante também, eu vou lembrando as histórias. Quando eu montei ali, eu falei assim, bom, eu fiz uma conta, eu preciso de ganhar X por mês aqui para pagar o custo desse negocinho aqui, dessa lojinha. Se eu ganhar isso, tá tudo bem, porque eu não vou viver disso, eu tenho meu negócio aqui, mas eu também, se eu faturar menos que isso, eu também não pago a conta. Então eu fiz uma conta, eu falei, eu preciso de tal. E eu me lembro que um amigo ainda falou para mim, mas aí você, para ter isso aqui em Vinhedo tem 90 mil habitantes, né, Vinhedo é uma cidade pequena, o local não era uma localização espetacular nem nada, e ele falou, você vai ter que receber tantas pessoas por dia aqui, e acho que não vai dar não, hein, isso não vai acontecer. Eu falei, não, tudo bem. Meu marido ainda, no dia que a gente foi inaugurar, meu marido eu ainda falei assim... Você lembra quantas pessoas eram assim? Que vieram? Você precisava que vivesse? Eu lembro dos valores, Sim. né? Dos valores, eu já vou te dar um dado interessante aqui. Mas eu não precisava de muita coisa. Mas eu precisava de ter um movimento ali de talvez 30, 50 pessoas por dia ali. Mas uma cidade pequena. Mas uma cidade pequena, num localzinho novo, numa coisinha que não era uma cafeteria, né? Não era um local que você iria para tomar um café. Era uma loja que você ia comprar alguma coisa e eventualmente tomar um café. Tanto é que tinha, sei lá, 3 mesinhas só. E um sofá. Não era apegado. E aí eu, na véspera de inaugurar, eu falei com meu marido... Cara, mal, não vai vir ninguém. Não vai vir ninguém. Não vai vir porque a gente tá aqui, olha o que eu fiz e tal. E ele ainda falou, não, tá tudo bem, a gente fica aqui na lareira, tá lindo, vai ser a nossa sala de estar. Eu falei, então tá bom, tá valendo. E no dia que a gente inaugurou, e essa conta que eu fiz, que eu precisava faturar X,
No dia que inaugurou, eu só vi os carros entrando. E eu não tinha colocado outdoor na cidade, eu não tinha feito propaganda, eu tinha só meu Instagram ali, não tinha chamado imprensa, sei lá, nada, zero. Eu falei, como é que essas pessoas chegaram aqui? Por que elas estão vindo? De onde elas estão vindo? E eu já comecei a ficar apavorada, eu já vi que não tinha cadeira suficiente. Eu falei, caramba! Desde o primeiro dia, começou a lotar, mais do que eu tinha capacidade de receber. E no final do primeiro mês, eu fiz aquela conta, e no final do primeiro mês, eu faturei 8 vezes o que eu precisava faturar. No primeiro mês, para pagar a conta. E eu olhei aquilo ali, eu falei, opa, peraí, eu gostei da brincadeira agora. É interessante, tem alguma coisa aqui. E logo depois disso, eu comecei a falar assim, não, peraí, então Deus vai fazer alguma coisa. Porque, com certeza, não é pela minha capacidade. Né? Eu não estou em São Paulo, capital, não estou posicionada. O que isso está acontecendo aqui? Deus tem alguma coisa para falar. E a gente começou a fazer. Então, esse Business as Mission é o que eu acho que... Ah, Carla, mas você tem uma cafeteria, você tem um local que as pessoas vêm. Não, você pode ser no seu local de trabalho. No escritório, em qualquer local. Porque aí tem um ponto, né, que a gente pode até expandir para a galera entender. Porque tem uma coisa eu sou um grande investidor do reino. Então, ou seja, para a gente voltar aqui, eu pego o lucro daquilo que eu produzo e eu invisto no reino. Isso é maravilhoso. Agora, quando a gente fala de Business Mission, por exemplo, é a forma que eu trato meus funcionários. A forma que eu pago eles, a forma que eu trato os fornecedores, a forma que eu trato o cliente, a forma que eu pago imposto, a forma que eu organizo tudo com os valores do reino de Deus. Aí muda tudo, né? Aí muda tudo. Se você me permitir, vou chegar aqui para a gente entrar nesse ponto. E a gente inaugurou, então começou a lotar, o negócio foi muito bem, e eu falei, entendi. E eu falei, não, aqui vai ser pequeno e vamos procurar um outro local. E a gente chegou, né, aqui onde a gente está, né, no Barney, aqui em Vinhedo também. E esse terreno era, né, vazio, não tinha nada, só terra. E eu comecei a construir, chamei arquiteto, chamei equipe, mas ninguém entendia o que estava na minha cabeça, porque era uma coisa muito louca, muito inovadora que eu queria fazer. Eu queria realmente fazer um celeiro americano, literalmente, que é o que isso é, todo de madeira, etc. Inclusive, até vou pedir pra galera ir colocando imagens enquanto a gente vai falar. Legal, pro pessoal ver. E é isso aí, toda essa área, então tem uma vista muito bonita, né? A gente tem muitas características legais aqui. Então eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer aqui, como eu ia usar isso para Deus. Só que é o que você falou, se fosse o recurso, o ganho, beleza, fácil. Mas como o negócio vai falar de Deus? Como eu posso fazer isso? Né? E aí eu comecei a pensar. E eu comecei a criar as formas, como você também pode fazer no seu negócio, no seu emprego, na sua loja, as formas que a pessoa ia ouvir de Deus sem eu necessariamente estar falando, oi, tudo bem, bem-vindo, ó, Deus, Jesus te ama, eu também. Não precisava disso. Porque ia ser o primeiro ponto, às vezes afasta. Eu queria que aproximasse, que atraísse. Então, quando a pessoa vem aqui, ela vê algo tão bonito, tão lindo, tão bem feito, tão interessante, a comida boa, etc. Fazer minha propaganda aqui, né? Não, mas é muito bom mesmo. É muito bom. E aí, depois que ela viu isso, porque a gente se dedicou tanto, com tanta excelência, com tanto empenho, foi, de novo, muitas horas de sono, muita pesquisa, muita luta, muito trabalho, né? Sem recurso. É uma história louca que daria um outro podcast, mas enfim, como que Deus foi mostrando e abrindo as portas para isso aqui acontecer. E a pessoa, depois que ela vê isso, aí eu posso comunicar a ela como. Quem vem aqui já sabe, vê, vocês viram um pouco, você vai ver que tem um versículo na parede, ali no canto, tem uns easter eggzinhos assim. Tem vários versículos na parede em vários locais. Quando você está sentado assim, você olha lá pro cantinho no teto, olha ali que legal. Você tem aqui, eu tenho esse Novo Testamento, que na verdade é o livro de João e Salmos, que a gente distribui gratuitamente. Então quem vem pode levar. Pode levar. Acha que é isso aqui? Não, gratuito para você. Então a pessoa está levando. Então a gente tem... literaturas também, né? As literaturas. De curso, praticamente. E a gente tem até uma historinha, se eu puder contar aqui, muito legal sobre isso. Eu tenho um cantinho ali na loja que a gente vende livros cristãos, né? Tem bastante C.S. Lewis e coisas assim. E eu vendo bíblias também ali. E eu coloquei isso no meu coração, e aí, de novo, você fala, mas como fazer isso? Deus vai inspirando, Deus vai criando. Às vezes você não sabe na hora, mas vai na onda de Deus. E eu coloquei, vou vender Bíblia aqui. E eu, como eu não sou uma livraria cristã, então eu não queria ter lucro nisso. Então, até podem ficar sabendo que todas as Bíblias que estão aqui, provavelmente eu devo ter o melhor preço do mercado, porque porque assim, literalmente o preço que a gente paga. Não tem um
centavo de lucro ali no que vai ali. E eu vendi ali, eu não sei por quê, eu quero que esteja no contexto, eu quero que a pessoa tá aqui, tá mexendo na loja, de repente tem uma Bíblia, tem algo assim. E uma vez aconteceu uma coisa muito interessante, já faz um tempo, uma senhora veio aqui, ela comeu muito bem e tal, e ela, no final, chamou a atendente, que atendeu ela, que por sinal é cristã também, e falou assim, olha, eu fui ali na lojinha, comprei, e mostrou a Bíblia. E a atendente falou assim, que bacana, que legal, a senhora comprou a Bíblia, a senhora é de que igreja? Ela falou, não sou de igreja, não. Aquilo que está na parede escrito ali, tá aqui nesse livro, não tá? Eu fico até emocionada. Tá aqui nesse livro, não tá? Então, eu comprei porque eu quero saber mais. Então, é isso. Business as mission é isso. Como que você pode fazer com bom gosto, com excelência, não envergonhar o nome de Cristo? Pelo contrário, você atrair a pessoa para você ser ouvido e você poder colocar a mensagem para ela ver a glória de Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não sei o que aconteceu com aquela senhora, mas ela saiu daqui com uma Bíblia na mão. E com certeza aquele livro, a Bíblia, a palavra de Deus, foi usada pelo Espírito Santo para tocar na vida dela. E como essa, eu tenho... Todo dia a gente tem uma história legal. E é isso que me anima, que me mantém animada de estar aqui. Porque é um negócio, né? Eu sempre, quando eu estou contando a experiência aqui para alguém, eu falo, aqui não é uma igreja. Né? É um negócio. Então, eu preciso ganhar dinheiro, nada contra, muito pelo contrário. Preciso pagar minha estrutura, né? Eu vivo desse negócio. Então, claro, eu tenho que saber administrar bem, tenho que honrar bem e tenho que ter o resultado. Porém, não é o que me move. Não é o que faz meu olho brilhar. É o propósito. É o propósito. Você até me falou uma coisa interessante, né? Porque você veio antes de mim aqui, como um consumidor, e você falou assim, nossa, a comida é muito boa, é maravilhoso o ambiente, mas você falou uma coisa a mais, né? O que que era? Que comida boa, o ambiente, mas você destacou um negócio. Isso, eu falei algumas coisas, mas entre elas foi a presença de Deus, Sim, né? E tudo. De Deus. E a questão também voltada ao atendimento. Atendimento, ele falou. Que eu falei que eu vi muita alegria nas pessoas em servir. E isso a gente vê que, lógico, pro treinamento, né, e pro propósito, né? Não, mas aí é um negócio legal, porque, assim, produto, a gente consegue ir lá com muita excelência, ir lá e fazer um negócio bem feito, ó que coisa linda. Mas a verdade é que para isso aqui sair lindo, pode estar um monte de gente machucada no caminho. Com certeza. Então, agora, gente atendendo feliz... Não. Sim, me perguntam muito isso, eu tenho até medo de falar, porque eu acho que querem roubar meus funcionários. Não vamos nem mostrar isso. Brincadeira, eu tenho um prazer, porque tem a ver com a tua pergunta anterior também. Isso, aí eu queria que você falasse disso, porque assim, olha só, o empresário brasileiro, ele tem uma visão limitada. Eu sou um pouco contra a cultura em tudo, como empresária, como empreendedora, justamente porque eu não tenho escola disso, né? Tudo meu foi muito intuitivo, assim, muito assim, inspirado e tal. Então, o empresário brasileiro está tão preocupado, né? O Brasil puxa bastante, né? Com a questão de impostos, com tudo que a gente tem que fazer. Então, a gente quer o tempo todo, tudo é para você, tudo é para você mesmo, tudo tá sempre mal. Custo, o empresário tá sempre dizendo que tá mal, que tá ruim, que tá tudo quebrado, né? E eu não penso muito assim. E se eu tô usando o meu negócio como a minha missão aqui, como é que eu vou comunicar isso para o meu cliente ou para o meu convidado? A gente gosta de chamar de convidado, sendo que tem quem está dentro de casa está falando, não é bem assim não. Não é bem assim não. Então, eu tenho uma preocupação genuína, real, e isso comprovado aqui com a minha turma aqui, que é uma boas dezenas de funcionários, eu me preocupo tanto quanto com clientes, com eles. Na verdade, eu acho que eu ouso a dizer que mais com eles. Porque eu acho que o final, sem querer ser clichê, mas é uma consequência. Então, eu cuido muito bem. Eu pago muito bem. Né? Então, às vezes, já vieram vários pessoas donas de negócio aqui. Nossa, mas como é que você consegue os funcionários? É aqui da região? Como é que você consegue que eles trabalhem rindo, felizes, animados? Porque aí eu falei, quanto você paga a diária lá do seu funcionário? Pago tanto. Eu falei, então, eu pago o dobro. Entendeu? Eu acho que assim, a gente não pode subestimar a inteligência das pessoas, né? Falou, veste a camisa, hein? Sabe? Falar que a pessoa tem que ser ownership, né? Essa sensação de dono, só que só eu que ganho, só eu que me dou bem. E tem uma outra coisa, né, que eu falo muito lá com o pessoal que tá no Desascope, trabalhando, se nós estamos dizendo que nós estamos aqui por um propósito, então qual que é a questão do salário? Nós precisamos te ajudar a não estar preocupado em sobreviver. Você poder vir para cá e falar, vamos cumprir esse negócio junto aqui. Então a pergunta para sobreviver. Tanto que pra gente lá, por exemplo, alguém que tem 3 filhos, a gente vai ter uma remuneração diferente de alguém que não tem filho, porque o lance nós precisamos estar tranquilo, bem, pra gente poder vir para cá agora e, cara, vamos cumprir nosso propósito aqui, bem, né?
Mas no negócio tradicional, Douglas, vocês trabalham num ambiente, num negócio totalmente voltado para o cristão, e a visão de vocês pode ser ampliada nisso, e que delícia. Quando você trabalha num negócio que é tradicional, teoricamente, eu sou um restaurante, uma cafeteria que preciso pagar minhas contas e quero falar de Deus, etc. É pesado, e eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, que está numa situação parecida com a minha, vai falar, eu adoraria mas pagar olha a planilha aqui. Olha minhas contas aqui, mal estou vencendo aqui, mal estou conseguindo pagar, Carla. Como é que você faz? Como é isso? Você está ganhando dinheiro? Como é que é essa história? Mas, de novo, se eu tenho um compromisso com Deus, Deus que arruma embaixo, entendeu? Porque como é que eu vou falar de temor a Deus? Como é que eu vou usar aqui minha plataforma, né? Meu microfone para falar de Deus, sendo que eu não estou fazendo meu dever de casa aqui. Então, eu tenho que fazer. Aí Deus vai dando os recursos e a gente vai conseguindo. Então, o que a gente faz com a equipe aqui, que eu tenho um prazer, um orgulho incrível aqui de reunir com eles, assim, a gente realmente, eu ouço eles. Todo sábado de manhã eu tomo café com 2 ou 3 ou um lá no The Cabin. Todo sábado de manhã eu chamo um da limpeza. Vem, hoje é a equipe da limpeza. Hoje é o pessoal daqui. E eu converso com eles. E eu falo, agora é para conversar. Quantos filhos você tem? Você mora onde? Como que você chega aqui? Você pega ônibus? Mas você tem carona? Como é que é? Eu quero ouvir, quero saber. Você tá bem? Como é que você tá? Agora, aqui não é uma família, não é que eu não consigo cumprir tudo. Sim, mas se eu conseguir realmente me importar com ele, ouvir, ajudar em situações específicas, ele vai se sentir valorizado, ele vai tirar o peso e vai trabalhar bem. E de verdade, é o que eu mais ouço deles aqui, é isso. Eles falam, olha, às vezes tem pessoas aqui que trabalham só final de semana, às vezes falam, a gente trabalha pesado durante a semana num emprego específico, formal, e quando chega aqui a gente fica leve, a gente sente leve, não sente o peso. E eu acho que além da presença de Deus, claro, com certeza, é essa forma de tratamento, né? Tem uma coisa interessante, né? Você falando, eu conhecendo a história aqui um pouco, é a satisfação em Deus. Né, eu sou satisfeito em Deus, né? O Piper fala que quanto mais estamos, né, satisfeito em Deus, mais Deus é glorificado. Então, ver esse ambiente da glória de Deus tem uma raiz ali, né? Que é assim, cara, eu sou contente, né? Eu acho que vai bater de frente com aquilo que a gente tem, né, conversado, né? A cobiça, né? Então, assim, eu sou satisfeito com aquilo que Deus deu, eu sou fiel àquilo, eu estou com esse talento e eu estou conseguindo multiplicar isso. Então, eu vejo que muitos que estão vendo aqui agora, eu creio que talvez eles podem sair dessa condição de cobiça e ir para esse lugar de satisfação, né? Até jogando a conversa aqui agora um pouco, só para a gente poder perceber um pouco isso. Como a gente pode sair desse lugar, sabe? De falar assim, puxa, eu não tenho, mas a Carla eu acho que tinha. Então, assim, como a gente pode sair desse ambiente mesmo de cobiça e entrar no, cara, Deus me deu isso aqui. Então eu preciso ser fiel nisso aqui. Porque a pessoa que atende feliz aqui, existe uma história por trás daquilo ali. Né? Existe uma satisfação em Deus e você poder cooperar com isso. É lógico, o Espírito Santo auxilia a gente em tudo, né? Mas como a gente pode ser fiel nisso, Douglas? Como a gente pode ser fiel nisso? Eu vi até, a gente estava no nosso... lá a gente tem o DNA, né? Que é a nossa igreja caseira. E eu e o Michael estamos na mesma igreja caseira. E um dos nossos irmãos, o Johnny, trouxe a palavra... E aí ele compartilhou da parábola dos talentos, né? Então, para quem não conhece, Jesus conta essa parábola, né? Falando até sobre a ida dele aos céus e o retorno dele. Fala, então esse homem, ele foi embora e ele chamou 3 servos, deu 5 talentos para um. Talentos era uma quantia de dinheiro, né? Deu 2 para o outro e 1 para outro. Né? O de 5 multiplicou e quando ele voltou, entregou 10. O de 2 multiplicou e entregou 4. E o de 1 enterrou. E quando ele voltou, só devolveu aquele 1. E aí a gente começou uma reflexão, né? Por que aquele cara foi infiel? Por que aquele cara não multiplicou? E um dos pontos era esse. É eu olhar para o outro e falar, mas o outro tem 2. Mas o outro tem 5. Mas também ele nasceu nos Estados Unidos. Mas também é o pai dela não sei o quê. Mas também ele é filho de pastor. Mas também ele... Olha eu. Entendeu? Então a gente chegou nessa conclusão que para ser fiel e multiplicar, é necessário a gente só olhar para uma coisa. O que o Senhor colocou na minha mão? Exatamente. E o que eu posso fazer com uma maquininha de $10 de Waffle? O que eu posso fazer com papel contact e 50 folhas aqui impressa? O que eu posso fazer com R$500? O que eu posso fazer aqui no interior do Nordeste? O que eu posso fazer aqui nessa cidade do Sul? Porque tem coisa na nossa mão. Eu gosto muito daquela passagem de Moisés, né? Vai lá libertar o povo. Entendeu? Mas como? O que você tem na sua mão? Um cajado. Serve. É isso.
Vai com os cajados, ué. Joga no chão. Vai virar uma cobra, serve. O que você tiver na mão, se você colocar na mão de Deus. Mas tem 5 mil pessoas para comer, o que você tem na mão? E muita segurança também, né? Porque não só essa, como vocês falaram aí de cobiça, mas eu acho que vou puxando sempre a sardinha para mim como empreendedora, né? Sim. A gente tá, às vezes, tão assustado, com tanto medo. Mas e se não der o dinheiro? E se não sobrar? E se eu começar a falar de Deus e não vier clientes, né? Muita gente fala, nossa, é muito corajosa, né? Trazer um negócio aqui e ficar falando de Deus, né? Eu falei, sou mesmo, sou corajosa mesmo. Sou ungida por Deus para isso, porque esse é o propósito, né? Então, se você uma das coisas que a gente colocou foi medo, né? Foi. Então, o medo, ele congela, de fato, né? Então, ele realmente congela, você fica ali pensando que não vai pra frente, como você falou, não sou filho de pastor, não sou isso. Mas se você pensar assim, peraí, não vou pensar na minha capacidade, como Moisés, né? Não conseguia falar direito, Deus falou, vai. Se você pensar no propósito, né? Então, pra quê? Não por quê, pra quê? Pra que eu tô fazendo isso? Quando eu comecei, eu pensei isso. Eu falei, mas peraí, eu já tenho uma empresa. Pra que eu vou fazer isso? Pra quê? Ah, é pra ganhar mais dinheiro? Se fosse pra ganhar mais dinheiro e abençoar, eu faria na minha própria empresa. Eu cresceria lá, meu negócio. Explica lá, Explica lá e tal. Então não era. Então, Deus quer usar, né? Eu tava lendo essa semana a história de Esther, que eu amo e tal, e fazia um tempo que eu não lia, e eu tava lendo a Bíblia de novo, e eu li o livro todo numa pegada só, porque é curtinho, né, 10 capítulos, e eu tava lendo, olha que interessante, né, e tem tudo a ver, vocês estão falando de mulher aqui, né, assim, empreendedora, Mardoqueu fala pra Esther, né, acontece aquela história toda que acho que vocês sabem, e Amã, né, fala que vai destruir o povo, e Mardoqueu vai lá e interfere com o rei, e ela fala, não, mas espera aí, eu não posso chegar lá na presença do rei. Aí fala, olha só, primeira coisa, se você não falar, outro vai ser levantado, Deus vai levantar outro para salvar o povo. Então, primeiro ponto, não depende de você, meu filho. Deus vai fazer. Não é porque Deus está abençoando as pessoas em Vinhedo porque eu resolvi. Não é por eu. Agora, quem sabe, ele fala essa frase, que é incrível para nós mulheres, principalmente, como, né? Quem sabe se não é. Eu fico até emocionada e arrepiada. Quem sabe se não é por isso que você está aí agora no palácio. Por que a Esther foi parar lá e foi escolhida do rei, etc. Então ele fala, será que não é por isso que você está aí? Então, Carla, será que não é por isso que você abriu um Barney? Você não sabia por quê, você não queria ter uma cafeteria. Você não quer ter esse negócio, você não quer abrir, você está com medo de não ter dinheiro. Mas será que não é para isso que você vai saber daqui a um tempo, daqui a uns anos, daqui a uns meses, daqui a uns dias, que é para isso que você vai estar naquele lugar? Essa mulher que levou a Bíblia e saiu, para mim já ganhou meu esforço aqui, vai ser uma alma indo para o céu, né? A Bíblia fala que tem festa no céu. Então, eu até estava comentando antes com o Douglas aqui, nos fins de semana a gente fica bem cheio, então a gente recebe muita gente, mas pessoal, pode vir, viu? Não fiquem preocupados, que a gente já tem uma qualidade de serviço muito boa, muito tranquila. Então, você falou que no Dia das Mães chegou a vir 1.700? 1.700 pessoas. Então foi bem legal. louco, mas a gente abriu o The Cabin, né? E a gente expandiu, e a gente tem bastante área, a gente tem mais de 300 lugares, então a gente está bem para receber, podem vir, não fiquem com medo. Mas, de qualquer forma, essas pessoas entram aqui e entravam aqui, e eu ficava vendo as pessoas admiradas, que lindo, que lugar lindo, que comida boa. E a sensação que eu tinha, de verdade, era assim, uma responsabilidade, um temor a Deus, como se as pessoas estivessem falando, Carla, que lugar lindo que você fez. Nossa, que obra bacana, que experiência incrível que eu tive, que comida espetacular. Eu não vou esquecer. Mas eu tô indo pro inferno, porque você não me falou de Cristo. Mas obrigada aqui pelo waffle, tava o melhor que eu já comi na vida. Isso, vem essa frase de mim. Então eu falei assim, caramba, eu não consigo parar 1.700 pessoas. Pessoal, vou pegar o microfone aqui e vou... Abra aí sua Bíblia. Abre sua Bíblia aí, vamos cantar um louvor primeiro. Mas eu posso botar uma playlist que vai falar de Jesus. E as letras são falando a palavra Jesus. Eu escolho, nossa playlist tem mais de 600 músicas, eu escolhi todas as músicas. Eu ouço, escolho, essa. Eu ouço, escolho, essa. E é isso, e a pessoa vai ouvir, né? Ela vai ler uma mensagem, ela vai ter uma palavra, ela vai receber na bandeja dela um versículo. E eu não estou sendo invasivo, se você não quiser pegar, se você não quiser levar, não tem problema, mas aqui é a minha casa. E o meu valor é esse. Então, é esse valor que eu vou passar, sem medo. E com essas 1.000 pessoas por dia, ou quase 100 mil pessoas que nós já... Quase 100 mil pessoas devem ter pessoas passado nós já aqui recebemos aqui, nesse 1 ano e meio que a gente está no bairro. A cidade que tem 80 mil. Que tem 90 mil habitantes, né? E que está totalmente, num local totalmente afastado, ninguém passa aqui em frente, não. Então, mas por que isso? E muita gente pergunta, e há uns 2 semanas atrás veio uma família aqui e me perguntou ali no The Cabin, posso fazer uma pergunta para você? Eu estava mostrando, conversando, ele falou, pode. E ele falou assim, a que você atribui, exatamente essa pergunta, a que você atribui estar sempre lotado?
esse sucesso? A que você atribui? Ixi, pingou a bola, né? Pingou, levantou, falei, mas é agora. E eu falei exatamente assim pra ele, vem cá, você fez... Eu não conhecia a pessoa, cliente ali. E você vê a falta de medo, não precisa ter medo. Ai, mas que vergonha, o que eu vou falar? O cara levantou, o Espírito Santo te deu a oportunidade. E eu virei pra ele e falei assim, vem cá, você tá fazendo essa pergunta superficial, você quer uma resposta superficial, ou eu posso te falar o que é? Ele falou, não, pode falar, eu quero saber. Eu falei, então, foi Deus. Falei assim, na lata, foi Deus. Aí ele ficou meio sério, assim, quieto. Olha só que experiência. Eu falei assim, já ficou arrepiada de novo, emocionada, é todo dia uma história. Foi Deus. Aí ele ficou quieto, eu falei assim, porque quando eu fiz isso daqui, aí eu comecei a contar. Eu não tinha experiência para fazer, né? Isso aqui não é o meu talento, apesar de eu ser muito boa empreendedora, e eu sou muito boa no que eu faço, e eu sou muito boa administradora, mas isso aqui fugiu do meu alcance. Então eu sei que foi Deus para a gente poder estar tendo essa conversa aqui agora. Falei para ele. E quando eu comecei a falar, era um casal com uma adolescente. E a mulher, a senhora, né, que estava com ele, começou a chorar, muito, começou a chorar. E ela falou assim, eu queria te interromper um pouquinho, e eu estou muito emocionada nisso que você está falando, que eu comecei a falar de Deus e tal. Ela falou, estou muito emocionada porque nós estamos passando por um tratamento oncológico, e apontou para a filha, devia ter uns 12 anos, lembro o nome deles, tudo. E esse aqui é o primeiro lugar que a gente veio desde que a gente está nesse tratamento com ela, e essa palavra sua está mudando o meu dia. Aí eu falei pra ela, olha, posso orar com vocês? Assim, aqui, no bar Niló de Café, num sábado de manhã, lotado. Não importa se alguém viu, se alguém não gostou, não importa. É o meu ministério, é business as mission. Então não é o que eu vou sair, me pega meu telefone que depois... Era ali, aqui agora. A pessoa veio aqui. Por que ela veio aqui? Falou, foi o primeiro lugar que a gente veio. E eu falei, posso orar com vocês? Ele falou, pode. Eu abracei. Os meus funcionários estavam na cabana, eu chamei eles, a gente abraçou os 5, e o Barney andando, e gente passando, e tá tudo bem, né? Já tive pastor aqui, botando mão em cima de mim aqui, né? Tá tudo bem. E a gente se abraçou, e eu comecei a orar, e pedi por cura para Deus, e falei assim, olha, Senhor, independente da circunstância que eles estão passando aqui, que eles sintam agora a tua presença, o teu amor. Não importa se a circunstância tão dolorida que eles estão passando vai mudar, mas que o teu amor atinja eles agora, Jesus, em nome de Jesus. Aí o cara que estava muito sério, muito cético, as lágrimas escorriam. Então, é sobre isso. Mas quanto você faturou ali, Carla? Não importa. Não Diante importa. disso. Não importa. Então... O que abriu essa conversa, né, com essa família, por exemplo, e com tantas outras histórias que você poderia contar, foi a excelência, né? Então eles olharem, verem desde a comida ao ambiente, atendimento e tal, gerou a pergunta que quica a bola, né? Fala um pouquinho mais pra gente sobre excelência. O que esse valor tem a ver com tudo isso, né? Nossa. Porque assim, por muito tempo na igreja, a gente foi meio pra mediocridade, né? Até porque parecia que o físico não importava tanto, era só espiritual. Então, eu orar bastante é maravilhoso, mas aí eu faço a comida de qualquer jeito, eu me visto de qualquer jeito. Então, fala um pouco sobre isso. Eu acho que começa com o seguinte raciocínio. Quando você vai à igreja, ou você convida um amigo que não é cristão para ir à igreja, você sabe para onde você está direcionando ele lá. Então vai ter um pastor, vai ter uma música, vai ter todo o ambiente onde vai ser falar de Deus. Muito teoricamente, direto. Muito direto. Você não precisa fazer nada, né? Você leva o teu amigo e fica orando para que o Espírito Santo toque a vida dele, né? Olha, aí às vezes você chega lá e hoje é esse pastor que vai pregar, não, ele é... Mas enfim, você fica querendo que o Espírito Santo fale ali com aquele... E você sabe que vai acontecer. O ambiente é para isso. Quando você convida um amigo para comer num restaurante, ou quando isso não vai ser isso. Não é isso que ele espera. Ele não veio aqui para ouvir de Deus. Exato. Ele não veio aqui para falar. Então, ele não está com o espírito preparado para isso. O ambiente, normalmente, não é preparado para isso. Então, normalmente, não vai acontecer a ação do Espírito Santo, né? Então, se eu quero que o meu ambiente, se o meu trabalho, se o meu negócio, se a minha empresa, se a minha profissão seja usada para resultados com Deus, então eu tenho que preparar esse ambiente. Esse ambiente tem que preparar. Só que você está falando Deus do universo, o único Deus vivo. Você está falando do gênio das cores, você está falando do melhor arquiteto, você está falando do empreendedor dos empreendedores. Mais criativo de todos. Então, você vai falar dele numa casa feia, você vai falar dele numa comida ruim, você vai falar dele não vão ouvir, não vão te ouvir. Então, e não tem a ver com dinheiro. Isso que eu ia falar. Eu acho que é importante você enfatizar isso para nós aqui, né? Não tem a ver uma casa feia, quando você citou esse exemplo, por exemplo, não tem a ver
com eu ter muito dinheiro. Não, porque eu não tenho. Eu não tinha dinheiro. E continuo não tendo. Deus me dá o sustento que eu preciso, que me deixa feliz e alegre e confortável, né? Eu não tinha dinheiro. E como muitas, eu acho que a maioria dos empreendedores se identificam, né? A gente não tem dinheiro. Eu tenho aqui, 200 mil guardado, guardei aqui 500 mil agora vamos começar, vamos montar lá a nossa sorveteria, a loja de pijama, a loja de não sei o quê. Não tem isso, né? A gente tá apavorado, tem um sonho, tem uma ideia, tem uma vontade, mas dinheiro que é bom a gente não tem, né? Aí fica vou pegar um empréstimo no banco. Aí eu acho engraçado os consultores, né? Que falam, olha, primeira dica, não pegue empréstimo no banco. Eu tinha uma raiva dessa frase. Porque, e vocês vão se identificar comigo, empreendedores que estão me ouvindo. Porque, tipo assim, não é pra pegar. Então deixa eu usar o que tá embaixo do colchão, porque eu achei que eu... Claro, eu peguei empréstimo no banco é porque você não tem dinheiro, né? Quando você chega nesse ponto, é porque você não tem, não é porque você acha que é legal pegar empréstimo no banco. Então, é difícil chegar. E às vezes você não tem, de fato, dinheiro. Mas olha só, uma pintura, uma cor diferente na parede, que vai gastar a mesma cor, o mesmo preço da tinta branca para aquela tinta diferente, já traz um ambiente aconchegante. Uma luz, uma luminária, né, uma luz veja branca, amarela, já traz um ambiente aconchegante. E aí a cadeira, que não era tão boa, não era tão cara, já parece mais bonitinha. Né? Se você botar o ovinho frito ali com arrozinho branco, mas num pratinho bem limpinho, um guardanapinho embaixo, em vez de jogar, colocar, as pessoas vão sentir que tem um amor, que tem um carinho ali. Já chamou a atenção. Então, são esses detalhes, né? Aqui no Barney, a gente é lotado de detalhes, né? Onde você vai, você vai ter... tem muito easter egg e tem muitas surpresas, muitos detalhes. Porque eu penso isso, a pessoa tá aqui, ela não pode falar, ai, que lindo esse lugar lá. Aí quando ela senta aqui, mas tá sujo ali embaixo, né? Então a limpeza... Coisa legal é o cheiro. Os cheirinhos. É um cheiro, assim. E isso não custa caro. E isso não depende de uma tecnologia, não depende de um desenvolvimento, de uma pesquisa, de buscar lá fora, nada disso. Então, dependendo da área que você está fazendo, do negócio, do tipo de negócio, você pode pegar e falar assim, mas todo mundo está indo nessa direção. Eu, quando comecei a minha empresa com waffle, eu especializei em waffles, e depois eu comecei a fornecer para muitas redes. E as redes queriam as outras sobremesas também. Falavam, você não tem aí um brownie, você não tem um petit gâteau? E eu tinha uma raiva de petit gâteau, e eu falava assim, não vou fazer petit gâteau. Você tem alguma dificuldade? Não. Mas todo mundo tem petit gâteau. Todo restaurante que você vai, tá lá na lista, sobremesa, brownie, petit gâteau. Então eu não quero ser todo mundo, eu não quero fazer o que todo mundo tem. Como é que eu vou me diferenciar? Como é que eu vou vender pra você e falar assim, o meu petit gâteau, esse aqui é chocolate belga. Não, é que nem brigadeiro. O brigadeiro gourmet é brigadeiro. Toda uma criança de 12 anos sabe fazer brigadeiro no Brasil. Então eu queria colocar produtos que ninguém tivesse, que a pessoa viesse atrás. Então, esse aqui eu vou comprar. Quanto custa? Tanto. Isso é caro comparado com qual? Com quem? Né? Porque só eu que tenho. Então, você já começa aí. Então, primeira coisa, escolhe um nicho, escolhe uma área. Dizem uma frase aí, não sei se é verdade, que 90% de tudo que você faz, qualquer pessoa pode fazer, mas tem o 10% que é só você. Só você que sabe. Então, foca nesses 10%. Eu sou muito boa nisso. Quando eu abri minha empresa, eu pensei, cara, se eu for montar uma fábrica, construir, investir dinheiro aqui que eu não tenho e ficar produzindo, etc., como é que eu vou vender? Como é que eu vou ser o comercial? Como é que eu vou estar lá na reunião? Como é que eu vou fazer tudo? Então, eu fui logo para a área de terceirização. Falei, eu vou achar uma terceirização para poder focar na venda do meu produto, etc. Então, a mesma coisa. Às vezes, você cria uma estratégia, né, de negócio, em que você não necessariamente precisa investir muito, mas você consegue fazer. E aí, quando você for fazer, você vai fazer top, com excelência. Ainda mais se você está falando de Deus. Por favor. Respeito ao nome de Deus. Eu vejo sim, excelência não é perfeição, porque não teria como ninguém fazer nada excelente se fosse perfeição, mas é o melhor que você pode fazer com aquilo que o Senhor colocou na sua mão. É isso. Então, qual é o melhor que você consegue fazer? E você falou de arroz e ovo, né? Então, se é isso que você tem na sua mão hoje, qual é a melhor forma de fazer um arroz? Né? De acordo com o que você falou, tem muito a ver com intencionalidade, né? Com pensar. Eu acho que o que você está dizendo alguém pensou nisso aqui. Alguém, e como cliente, alguém pensou em mim. É verdade, né? Em dobrar esse guardanapo em formato de passarinho aqui. Às vezes você chega nos hotéis, né, e tá lá a moça que limpou, fez um cisne. Alguém pensou. É verdade. Pessoal, e eu acho que essa é a parada da criação, né? Você vê o dedo do criador em tudo. Né? Você fala, cara, a flor é desse jeito, desse formato, dessa forma. Alguém pensou nisso aqui, né? Tem intencionalidade, não foi o acaso, né? Não foi que caiu aqui,
ficou assim, não. Alguém pensou, né? E aí vale para todos nós, né? Para mãe cuidando dos seus filhos, fazendo a janta dos filhos, ao grande empresário, né? Sim. E excelência abre essa porta, né? Sim. Abre essa porta. Sim, e se seu negócio vai ser sua missão, se a gente está falando agora claramente, né, do ponto de vista espiritual, de como eu vou exercer meu dom, diferente lá como eu falei, de que, o missionário, eu não posso ir, eu não vou porque eu não sou chamada, mas eu vou orar por ele. Não, eu não vou só orar por ele, eu vou fazer do meu negócio a minha missão. Então eu não preciso ir para a África, por exemplo, mas aqui, as pessoas que estão passando aqui, né, porque Deus não quer curar só, converter, né, e salvar só os africanos, ele quer salvar o cara de vinhedo, entendeu? E o cara de vinhedo que está vindo aqui, ou de São Paulo, que está vindo aqui, e de outras áreas, como eu falei, se ele não estiver indo para uma igreja, ele vai ouvir de Jesus aonde? Então, essa missão muda tudo, porque aí você, além de fazer com excelência, com cuidado e tentar ser caprichoso, você tem o Pai te inspirando, né? Então, eu falo, Senhor, me ajuda a fazer. Eu falo, eu que decorei todo o Barney aqui, tudo que tá aqui, que vocês podem ver, veio da minha cabeça. Mas eu não sou boa nisso. Eu acho que agora eu fiquei. Eu acho que agora eu fiquei boa. Mas eu não era boa nisso, necessariamente. Mas Deus foi me inspirando, foi me dando fornecedor, fui achando, fui procurando, fui pesquisando, dei tudo de mim, né? Como você falou, me empenhei bastante para conseguir. Então, quando você chega aqui, você não vai ver o que você vê em todos os lugares. Você vai, nossa, que legal, é isso aí. Alguém pensou, ficou personalizado. Eu vejo que você fala aqui tudo que Deus, né? Partiu de Deus. Eu acho isso, né, fantástico. E o vínculo da gente acreditar e confiar é a própria fé, né? E eu queria te perguntar, cara, como nós podemos ter fé no Senhor, saber que Ele que promove tudo, como nós podemos colocar isso diante de cada uma decisão, né? O empresário, por exemplo, como ele pode confiar em Deus? Você até nos contou, não sei se você quer contar, né? Sobre a questão de onde que veio o dinheiro inicial para poder começar isso aqui. Sabe? Então eu acredito nessa questão do sobrenatural também acontecendo. A fé também é isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa tomada de decisão e como Deus ele pode promover através disso. Como a fé nos ajuda nisso. Sim, acho que existe o esforço nosso e Deus inspirando e ajudando, mas existe o sobrenatural também, né? Então, para chegar até aqui, por exemplo, eu tive bastante experiências também sobrenaturais, assim, coisas que não faziam sentido, das contas fecharem, das coisas darem certo, né? A própria obra em si, né? Muita coisa podia ter dado errado aqui, né? Uma obra dessa magnitude, né? A gente fez isso em 1 ano exato, né? E inaugurou desde o primeiro dia, desde a primeira martelada e até a inauguração foi 1 ano. E é um tempo até curto, considerando a nossa falta de experiência e o tamanho desse negócio aqui, né? A gente tem aqui um terreno de 30 mil metros quadrados, o Barney aqui tem em torno de 1.000 metros quadrados, então é uma obra consistente, assim, né? E, na verdade, assim, como que a gente conseguiu isso tudo só com esforço? Não, Deus vai fazendo uns milagres, e eu tive várias experiências de milagre. Uma que eu te contei, que eu acho que você está querendo que eu conte aqui, é que na semana de inaugurar, e também, às vezes, como você falou, a pessoa tá falando, até parece, para que você não tinha um dinheiro guardado. Fala que você não tinha milhões aí guardados, e fala, eu tô aqui, não sei o que eu fazer, acho que eu vou fazer um celeiro, acho que eu vou fazer um Barney. Ai, Deus, vou te convidar para ser meu sócio. Eu até brinco, eu acho engraçado o cristão que fala, né, eu vou convidar Deus para ser meu sócio. Quem não quer Deus como sócio? É mesmo assim, Elon Musk, eu tô montando um negócio aqui em Vinhedo, eu queria que você fosse meu sócio. É bem acima, né? Então, claro, então Deus eu não convidei Deus para ser meu sócio aqui. Primeiro ponto, Deus é o dono do negócio aqui. Eita. E o sonho é dele, né? Eu tô só sendo usada porque, como a Esther, lá na história de Esther, se eu não disser não, Deus vai levantar outro para fazer. Então, que privilégio meu fazer parte disso, né? O lance do talento que você está falando é essa questão de você ficar com aquele ali. O que Deus quer com você? Vou responder, contar a história, mas o que Deus quer que você faça com aquele seu talento? Cara, mas eu nem sei falar. Você está falando aí, eu nem sei falar. Eu não quero ter um negócio. E também não quero ter um negócio como o seu. Eu não quero receber. Eu tô aqui só na... Não importa. Você ganhou um talento ou você ganhou 5? O que Deus te deu? Esse talento você vai granjear como? Para quê? Né? Paulo fala que para ele o morrer é ganho, né? E o viver é Cristo. E eu penso às vezes assim, eu sou cristã, se eu morrer, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei o que me espera. Então tá tudo bem. Então por que eu não quero morrer? Por que Deus já não leva os cristãos? Qual é a nossa missão aqui? Qual é o teu propósito? De verdade você acha que é ser dentista? De verdade você acha que é ser médico? De verdade você acha que é ir ali e cuidar de empresa? Não. De ter um restaurante? Com certeza, eu sei que não é. Essa é a minha missão. A minha missão é que, até que Jesus volte, né? O Maranata lá, que até que Jesus volte, eu tenha feito com o meu talento que eu recebi, falado dele para todos os lados. E nessa missão de fazer isso,
Nem sempre é lindo, maravilhoso e fácil. E tem hora que Deus tem que fazer os milagres, né? Para você lembrar assim, você dá aquela acordada. Então ele tem que. Então é Deus mesmo, ele tá fazendo. E já aconteceu muitas coisas, mas muitas. Mas uma pitoresca que aconteceu quando a gente estava para inaugurar e eu estava fazendo a transição do outro local que era menor para cá e a gente tinha muita coisa para trazer. Só a mudança levou mais de 3 dias assim inteiros, só para mudar aqui para cá, fora a arrumação depois e tal. E eu tinha que fechar o meu negócio para abrir aqui. Nesse momento eu vivia só do negócio. E eu falei, como é que eu vou ficar com o negócio fechado? De onde eu vou tirar dinheiro para pagar os funcionários? Porque o negócio fechou ali, mas eu tenho que pagar toda a minha folha, pagar todas as minhas despesas. E eu não tinha mais dinheiro. E eu até brinquei já com o pessoal da família, aquele final de obra, aquele final de montagem de negócio, você não tem dinheiro nem para... mas só falta uma cadeira. Não, vai ficar sem a cadeira. Eu não tinha dinheiro para mais nada, não tinha mais. Não tinha de onde tirar mais. A gente já tinha usado todos os recursos para conseguir montar tudo para inaugurar. E eu fiz umas contas e o meu financeiro, ele ficou muito preocupado, ele está comigo até hoje, trabalha comigo há 5 anos, a gente tem uma equipe, isso é muito legal também, muita gente que está comigo desde o início, legal. Isso mostra também esse comprometimento, né, da minha equipe, e ele ficou muito preocupado, ele falou, Carla, não vai dar, não tem dinheiro. A gente, para mudar, a gente precisa de uma grana, não é tão pouco. É uma grana boa e não tem mais. Você colocou tudo no negócio aqui e não tem mais, não tem. E eu preciso pagar. Até a própria mudança em si, toda a estrutura para fechar o outro local. E eu me lembro que a gente fez uma conta assim e eu precisava de 100 mil reais. Porque é muito dinheiro, né? Mesmo hoje ainda é bastante dinheiro. E aí você fala, mas para quem fez isso aqui? Não, é bastante dinheiro. E eu não tinha mais esse dinheiro, não tinha nem 10% desse dinheiro. E eu virei pro meu financeiro, bati no ombro dele assim e falei assim, olha, Deus proverá. Fica tranquilo, Deus proverá. Ausência de medo. Se você tá com o Pai do Universo, se Ele tá falando para você fazer um negócio, por que você tá com medo? Você tá com medo de quê? Não tem medo. Deus proverá. Não quer dizer que vai amanhã cair dinheiro na sua conta, mas no meu caso caiu. Olha o sobrenatural. Eu fui nessa semana, e eu estava muito preocupada, faltava uma semana mais ou menos pra gente inaugurar e eu precisava desse dinheiro. E aí a minha mãe precisou fazer uma cirurgia, mora no Rio, né? Minha família toda do Rio. E eu não tinha dinheiro e minhas irmãs, vem aqui acompanhar, tal, mamãe e tal. Eu falei, tá, prioridade, vou lá. E eu também não tinha dinheiro para passagem, mas comprei lá, botei lá no cartão de crédito, falei, seja o que Deus quiser, dividi não sei quantas vezes, e fui para o Rio de Janeiro para ficar com a minha mãe. Quando eu estava no hospital com ela, acompanhando ela no quarto, a gente revezou, né? Eu e minhas irmãs, nós revezamos. E quando estava no meu dia lá, de repente meu pai entrou. E meus pais são cristãos, muito fiéis a Deus, muito fiéis. E eles sabem do meu negócio, sabem, né? Acompanham bastante, a gente é muito unido e tal. Mas meu pai não se envolvia muito com essas coisas assim. E ele chegou para mim assim, do nada. Ele entrou no quarto assim, olhou para mim e falou assim, filha, como é que tá seu negócio lá? Aí eu falei, tá bem, pai, tá tudo bem, tamo lá, né? Montando, tá a semana aí da inauguração e tal. Ele falou, você tá precisando de dinheiro? Do nada, assim, gente, no quarto do hospital. E eu tinha ido, não tinha um sentido eu ter que ir lá ao Rio, sabe? Aí eu falei, pai, pra ser sincera, tô. Tô já afogada, no final, não sei mais, preciso de um valor aí pra fechar. Ele virou pra mim, não perguntou quanto, ele não falou lá, ele falou assim, eu vou te dar 100 mil reais. Eu olhei assim, o quê? Ele falou, eu vou te dar 100 mil reais. Isso vai te ajudar, minha filha? Eu falei, pai, abracei ele, comecei a chorar. Falei, exatamente o dinheiro que eu precisava para mudar, para fechar, para inaugurar o meu negócio, para começar a gerar dinheiro, para poder depois pagar as contas. E do nada, numa ação específica. Você acha que isso não foi Deus? Você acha que isso não é sobrenatural? Então, não tenha medo também de pedir o sobrenatural de Deus quando o seu esforço já foi no limite. Porque Deus vai fazer e não vai deixar faltar. E é lindo... Isso, né? Foi o seu pai. E eu queria dizer para todo mundo que tá aqui com a gente que sempre vai ser o seu pai que vai. No caso, foi, né, um pai terreno que foi usado pelo pai, né? Mas no caso de um monte de gente aí vai ser outras pessoas, mas no fim foi o seu pai, incrível, né, sim, que vai intervir ali e fazer, né? Isso é muito lindo. Muito Poxa, legal. cara, obrigado. Nossa, estou muito feliz. Eu que tenho só a agradecer essa oportunidade. Mas eu queria até falar com a galera, de forma muito direta, você que está nos ouvindo, nos assistindo, e não sei, a gente até tem isso no nosso coração aqui hoje, que principalmente vocês mulheres, você está hoje com 57 anos. 57 anos. Então, assim, eu acho muito legal esse papo aqui, você que está nos ouvindo. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir isso aqui, mas eu tenho certeza que quem precisa ouvir, está ouvindo isso aqui, assistindo, é que o Senhor está falando com você. E que você não parasse como simplesmente ouvir um podcast legal, você entendesse
a voz do Senhor através dessa mesa hoje aqui. De que o Senhor está pedindo para você se levantar e fazer alguma coisa. Tem um negócio dentro de você, tem algo dentro de você. E eu gosto muito quando Paulo fala assim, eu estou sendo entregue como oferta de libação, né? Libação era um líquido derramado, né? Ali no sacrifício, né? Então, em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu estou morrendo vazio, né? Eu tô entregue. Então, assim, não morre com esse negócio dentro de você, com esse livro dentro de você, com essa música dentro de você, com esse empreendimento dentro de você. Não morre com isso. Você possa verdadeiramente terminar dizendo assim, olha... E tem gente que vai começar com 50 anos, tem gente que vai começar com 40, tem gente que vai começar com 18, tem gente... Entendeu? Então, obrigado por esse testemunho. Imagina, e que inspire muitas pessoas. Amém, amém. Obrigado. Muito obrigada. E que a presença de Deus continue né, nesse lugar. Inundar esse lugar. Inundar esse lugar. Em nome lugar. de Jesus. Considerações finais, Michael. Eu lembrei de Paulo, né? Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Amém. Amém. Então eu ouvi muito isso aqui hoje, em todas as histórias, e o ambiente, né, carregado disso, né? Então, é um aprendizado, né, Douglas, para todos nós, tudo aquilo que Deus confia a gente faça inteiramente para a glória de Deus. Amém. Então, passando por Campinas, passando por São Paulo, aí você já tem um lugar que você tem que ir, tá? A gente vai deixar as redes sociais tudo aqui para você conhecer, tá? Para já te dar água na boca. E você tem certeza que você vai aproveitar muito aqui, conhecer mais, quem sabe você encontra a Carla aqui, dá um abraço nela. Uma coisa que também ficou no meu coração. Se você quer responder ao chamado do Senhor, algo que o Senhor está falando com você aqui nesse período, eu quero que você mande um testemunho depois, ou lá no Instagram, que a gente colocou aqui da Barn, tá? Ou nos comentários aqui desse podcast, tá? Você vai mandar de alguma forma pra gente, pra edificar a nossa fé, pra gente entender o que o Senhor quer fazer através disso aqui. Legal. Beleza? Combinado? Nós vamos ser edificados aí pelo que o Senhor tá mexendo nas pessoas nesse tempo aqui. Amém. Que privilégio. Obrigado, Carla. Valeu, obrigadão. Obrigado, Michael. Obrigado. Valeu, Douglas. Obrigado por você ficou ouvindo, assistindo, acompanhando a gente aqui. Pegue esse link e manda para geral, manda nos grupos de WhatsApp, tira um print, põe nos seus stories, divulga de alguma forma aí. Como eu disse, se inscreve no canal, deixa comentários aqui, curte esse vídeo para a plataforma mostrar para mais pessoas. E Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.